Ei, minhas lindas, tudo bem com vocês? Essa é a segunda live. A primeira live, ela foi sobre gratidão, ainda está aqui no feed. E a segunda live que é hoje é sobre essência, sobre o seu verdadeiro eu. Você já sabe, você já se conhece, você sabe qual é a sua essência, o seu propósito, a sua identidade, porque todos nós temos um propósito aqui na Terra, todos nós, e a gente precisa desse encontro. E o que acontece? Vou até fazer um desenho aqui para ficar mais fácil de se entender. Quando a gente nasce, a gente é mais ou menos assim, claro que a gente é lindo, maravilhoso, né, gente? Mas a gente é assim. Deus nos criou com a nossa singularidade, a nossa originalidade, com o plano dele pra gente, com o amor maior. E aí, com o tempo, a gente vai se perdendo. Por quê? Né? A gente vai acontecendo coisas que vão marcando a nossa essência, as feridas, as críticas, as decepções. E aí vão se passando o tempo e olha como é que a nossa originalidade vai ficando marcada. E quando a gente se encontra nesse estágio da vida, na vida adulta, como que a gente está? A gente está conectado com a nossa essência, com o nosso eu? Não estamos. E aí a gente começa a imitar comportamentos, porque a gente não consegue ser a gente mesmo, né? A gente começa a se comparar às outras pessoas, e isso faz muito mal para o nosso eu, para a nossa alma. E aí é como eu sempre falo, a gente deixa de ser um ouro para ser uma bijuteria. Como que é uma bijuteria? Uma imitação. Quando você perde um brinco que é uma bijuteria, você nem se importa. Por quê? Você pode comprar outro a qualquer momento e é fácil de achar. Agora, quando você perde uma joia, um ouro, uma pedra preciosa, você fica triste. Por quê? Porque é algo que é difícil de adquirir. Mesmo que você tenha um recurso para adquirir, você sabe que é uma peça rara, que talvez você não encontre igual, não é verdade? Então nós precisamos de ser ouro. Deus fala que a mulher virtuosa, o seu valor excede de rubis. Então nós temos que ser essa mulher, a mulher que Deus fez. Deus fez a gente para ser joia rara, não bijuteria. E para a gente ser joia rara, a gente não pode ser imitação. A gente tem que ser a gente mesma. A gente tem que encontrar o nosso eu, que cada um tem o seu eu. A Caterine é única, eu tenho a minha singularidade, o meu jeito de ser, que é diferente de qualquer pessoa, mais de 7 bilhões de pessoas. A Caterine é diferente. Então você que está aqui, você é diferente de qualquer outra pessoa que existe no mundo. Então você tem que se encontrar o seu eu, a sua essência. Então, o que aconteceu ao longo do tempo que fez com que você se perdesse, deixasse de ser você mesma? São as críticas, as comparações, as marcas que ficaram desde a infância. E todo excesso vem de uma falta. Então, hoje você pode ter alguns excessos, talvez vícios, compulsões por dor, por doces, por causa das suas dores, às vezes compulsão por compras. Às vezes você tem até vício de bebida, por exemplo, outros vícios que fazem mal à sua saúde e à sua alma. Mas de onde vêm esses vícios? Esses vícios vêm de uma falta. E essa falta, ela precisa de ser ressignificada para que você possa se limpar de tudo isso aqui, ó, e encontrar o seu verdadeiro eu, a sua essência. Quando você encontrar a sua essência, você vai ver que a sua vida vai fluir. Porque a vida, ela flui a partir do momento que você se encontra, que você se aceita. E para você se aceitar, você muitas vezes vai ter que romper com padrões de comportamento. Você vai ter que romper com coisas que você ouviu desde a infância. Você vai ter que romper com a vontade de muitas pessoas, porque às vezes você tem vontade de fazer algo e você não faz até hoje, porque você foi podada lá na infância. E essas questões, elas impactam em todas as áreas da vida. Impactam na sua carreira, impactam no seu casamento, impactam no seu maternar, impactam em todas as áreas da vida. Então é necessário que você se limpe, para que você seja livre. Porque na Bíblia fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou.
E a Bíblia também fala que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E qual é o verdadeiro amor? É o amor que vem de Deus. Então, se você tem medo de ser você mesma, você precisa romper com esses medos. Essa é a vontade de Deus, tá? Então, a partir de hoje, eu estou aqui para te convidar para você não mais ter esses vícios, não mais ter essas faltas, te convidar a liberar os traumas, as feridas, as mágoas, para que você encontre o seu propósito aqui na Terra, para que você se preencha. Muitas vezes você também sente que você não se encaixa em nenhum lugar. Por quê? Porque você ainda não se encontrou. Então você precisa se encontrar. Eu falo tanto em casamento, eu falo tanto a pessoa se resgatar, para resgatar o próprio casamento. Por quê, Caterine? Porque o casamento é uma das áreas mais importantes das nossas vidas. Tem aquela ordem, né? Primeiro Deus, segundo família, terceiro carreira e assim vai se encaixando. Então, primeiro Deus, segundo família. E a família, ela começa no casamento. Deus, ele criou primeiro Adão e Eva, não foi? Então, ele criou a família ali. E aí, a partir do casamento, foi se criando os outros elementos da sociedade. Então, quando o casamento não vai bem, as outras áreas da vida, elas também não vão bem. Só que para o casamento ir bem, primeiro você precisa se encontrar. Primeiro você precisa ser você mesma, você precisa se resgatar. É igual eu sempre falo também, além de você ter que se limpar, vou fazer um outro desenho para ficar fácil de entender também. O que é o relacionamento de casal? Quando você se casa, são vocês dois aqui, né? Marido e esposa. E esse meio aqui somente é o relacionamento de casal. Somente esse meio. Mas aí o que as pessoas fazem? Eles pensam que é tudo junto, é uma só carne. É uma só carne, é todo mundo junto, mas não é bem assim. Por quê? Quando você se casou, você levou a sua bagagem para o seu casamento. O seu passado, ele não se apagou. Então, aqui tem os seus traumas, as suas feridas, as suas crenças, o seu passado, os seus comportamentos, a sua cultura, os seus hábitos. E o seu marido também, ele levou para o casamento as crenças dele, os hábitos dele. Ele levou para o casamento a sua cultura, as suas mágoas, as suas feridas. E é isso daqui, olha, que faz com que o casamento entre em crise. O relacionamento de casal é isso aqui, ó. Por isso que eu falo, primeiro você precisa se resgatar, para depois resgatar o seu casamento. Você precisa se curar, encontrar a sua essência. Porque quando você limpar isso aqui, ó, metade do casamento já está em andamento, em cura. Para curar a outra metade é mais fácil. Quando estão os dois adoecidos emocionalmente, fica muito difícil. Porque um fala daqui, aciona um gatilho de ferida daqui, que fala outra coisa aqui, que aciona outro gatilho de ferida. E assim, as pessoas não sabem o que fazer. E elas vão desgastando a relação até acabar em divórcio. E acabam se casando novamente. E aí, leva toda essa bagagem novamente, somada a outra bagagem do novo marido. E aí, vocês já sabem o que vai acontecer. Outro divórcio. Por isso que 90% dos casamentos tem sim solução. 10% realmente não tem jeito, mas 90% tem. 90% tem como resgatar, por causa que é só limpar isso aqui, ó, tratar. Por isso que eu falo, se cure e cure o seu casamento. Porque primeiro vem a sua cura. É igual o pastor Josué Gonçalves, ele fala que o casamento, o divórcio, né? Ele precisa ser uma porta de emergência e não uma porta de saída. Então, é caso de vida ou morte, você precisa sobreviver, porque você só sai pela porta de emergência quando você precisa de quê? De sobrevivência, não é verdade? Caso contrário, você vai sair pela porta normal. O casamento, mesma coisa, você vai passar pelo divórcio se for caso de emergência. Caso contrário, lute pelo seu casamento, porque se você não se curar, você vai repetindo os mesmos padrões no novo casamento. Muitas pessoas, talvez você conhece, né? Pessoas que passaram pelo primeiro casamento, pelo segundo casamento, pelo terceiro casamento e estão com os mesmos problemas. Sabe por que são os mesmos problemas? Porque a vida traz pra gente o que a gente precisa resolver. E quando a gente não resolve, a vida repete. Porque a gente não resolveu, a gente não... É igual videogame, tem que passar de fase para ir para a nova fase, não é?
Se a gente não passou de fase, aquela fase volta, até você conseguir vencer aqueles desafios e passar de fase. Se você ainda não venceu aqueles desafios, como que você vai passar? Não tem como. Então, se você fugiu do primeiro casamento e foi para o segundo, não passou aquela fase, não venceu aquele desafio, a vida te trouxe de volta. E aí você passou de novo pelo segundo casamento e estão os mesmos problemas lá para resolver. E você está fugindo, indo para o terceiro e assim vai. Quantas pessoas você conhece que estão nessa, ou você mesmo também está passando por essa experiência? Então você sabe que você precisa aprender a resolver. E a gente aprende a resolver primeiro se curando, porque como que a gente vai estender a mão para outra pessoa se a gente ainda não se curou, se a gente ainda não sabe o que fazer? Não tem como, né? E uma frase que eu gosto muito é aquela: assim como um pássaro nasceu para voar, né? Deus criou o ser humano para amar e ser amado. Então, tudo que a gente quer é amar e ser amado, desde que a gente nasce, desde a infância. E aí, o que vai acontecendo? Muitas vezes a gente não se sente amado na infância pelos pais, né? Não é porque eles não nos amaram. A gente não sentiu em alguma época ou aconteceu alguma coisa, a gente não sentiu. E aí a gente fica dependente emocional, buscando essa validação, essa aceitação no cônjuge, nos amigos, nas outras pessoas. E às vezes a pessoa até faz de tudo pela gente, mas a gente sente que nunca é o suficiente. Então fica naquele ciclo de autossabotagem, expulsando a outra pessoa inconscientemente do relacionamento. Então por isso que a cura vem em primeiro lugar. A gente precisa se dar a oportunidade de se resgatar e de se curar. A gente precisa fazer isso pela gente. E onde a cura começa? A cura começa no amor, porque como eu disse, né, assim como nós nascemos para... Assim como um pássaro nasceu para voar, nós nascemos para amar e ser amados. Então a gente precisa de amor. O ser humano, ele não vive bem se ele não tiver amor na sua vida. E qual que é o primeiro amor? É o amor que vem de Deus. Sem conexão com Deus, não tem como a gente se curar. Isso não é religiosidade. A nossa alma anseia por Deus. Aí você vai ter um encontro com Deus e depois, qual que é o amor que você precisa se nutrir? O amor dos pais. Na live anterior, né, a essa sobre gratidão, eu falei sobre os pais. A gente precisa se nutrir do amor dos nossos pais, mesmo que a gente não o conheceu, né? Às vezes a gente não conheceu os pais, tem muita gente que não teve essa oportunidade, mesmo que você conheceu por um período, às vezes eles faleceram, ou aconteceu algo que eles nem precisaram deixar você com outra pessoa, não importa. Você precisa se conectar com os seus pais internamente, tá? Essa conexão não precisa ser física, mas internamente você precisa se nutrir do amor dos seus pais, porque de alguma maneira eles te permitiram vir à vida. E aí, a partir do momento que você se nutrir do amor dos pais, e aí você vai ser suficiente para conseguir trocar amor na relação adulta, porque a relação de adulta é troca. É você dar um pouquinho, o amigo, amigos, colegas de trabalho, o marido dá outro pouquinho. Você dá um pouquinho, dá outro pouquinho. Por que as relações hoje elas estão muito desgastadas? Porque tem muita gente doando muito e outras pessoas doando pouco. E aí o que acontece? Distanciamento entre os casais. Né? E entre os amigos também. Muitas vezes você perde uma boa amizade ou se afasta por isso. Alguém doa demais, você não sente o suficiente. Quem não sente que está trocando o suficiente tem a tendência de sair. E na verdade, quem tem a tendência de se distanciar nem é quem está doando mais, é quem está recebendo demais. Vocês sabiam disso? Quem recebe demais tem tendência a sair porque se sente inferior. Então, se você no seu casamento está doando demais, pare de fazer um pouco. É igual eu sempre falo, é fazendo menos que se ganha mais. Ah, Caterina, mas eu queria tanto que o outro fizesse por mim também, mas às vezes a pessoa não consegue. Então, abaixa o nível, sabe? O outro tá aqui, ó, você tá doando, tá vendo que o outro não consegue. Abaixa o nível para ele começar a te enxergar novamente. E aí vocês vão doando um pouquinho cada um. Tá? Então, você precisa se curar primeiro para você entender, para você conseguir equilibrar, para você levar sutilmente esses conhecimentos para o marido, para as outras pessoas também, para os amigos, para os familiares, tá? Sem a cura, a gente não consegue ser bem-sucedido na vida, a vida não flui,
Não é só o casamento, gente. Quando eu falo lá no curso Conexão com o Amor, a gente precisa resgatar, para resgatar o casamento, é porque o casamento vem depois de Deus, né? Vem Deus, depois família. Então, conexão com Deus, casamento bem estruturado, a vida flui. Mas para você ter uma profissão, para você ser bem sucedido no ambiente de trabalho, ou nem na sua empresa, às vezes você é empresária, você precisa ter essa cura. É necessário se curar, é necessário ter autoestima. É muito importante que essa cura aconteça, tá? Que esses traumas você deixe ir. E é necessário querer. Se a gente não quiser deixar ir, não adianta. Eu até vou fazer um exercício com vocês aqui daqui a pouco. A gente precisa deixar ir as críticas que a gente recebeu desde a infância. A gente precisa deixar ir os rótulos que a gente recebeu, que às vezes estão impregnados aí, sabe? Não sei o que você... Às vezes você ouviu que você não nasceu para dar certo, que você não nasceu para ser feliz no casamento. Às vezes você ouviu que você não nasceu para ter dinheiro. Não sei qual que é a crença que está enraizada aí. Mas a vontade de Deus é que você tenha vida em abundância, em todas as áreas da sua vida. Então, não se apegue às críticas, deixe ir as críticas, deixe ir as comparações, deixe ir os rótulos, porque você é única, você é um ouro. Lembra que eu falei? Você é um ouro, você não pode ser alguém que se acha por aí de qualquer jeito. Você tem que ser uma joia rara, porque Deus te criou para ser uma joia rara. O seu valor é sério de rubis, tem que ser assim. Você sente que o seu valor é sério de rubis? Se você ainda não sente, tá errado. Entendeu? Você tem que se tornar uma mulher valiosa. E você só consegue se tornar quando você tem o transbordar do amor e quando você consegue se curar. Você consegue transbordar amor? Você consegue estender a mão para o outro para ser curado? Como que você percebe a sua cura? Quando você não leva mais para o pessoal que o outro fala. Quando você consegue identificar aquilo que o outro está dizendo e você percebe que ele está doente emocional e você consegue ajudá-lo a estender a mão, porque você já está curado, então você consegue analisar as coisas com inteligência emocional. É assim que a gente percebe que a cura acontece. Então, se o outro fala e ainda dói, e ainda fere, e você reage, você ainda não está curada. E aí o problema não é mais o casamento, o problema é você. É essa percepção que a gente tem. Por isso que eu não faço um trabalho do casamento, eu faço primeiro o trabalho com você. Porque depois que você se curar, você consegue estender a mão para o outro. E aí 90% dos relacionamentos tem solução. 90%. 10% não tem, porque o casamento ele não é feito por uma pessoa só, né? Então precisa da outra pessoa também. Mas 90% tem. Então é muita chance. Se dê essa chance, sabe? Poucas pessoas, elas realmente não querem. Porque todo mundo casa para ser amado e amar. É do ser humano, como eu disse. Então, às vezes, você está em um movimento em não querer o seu casamento, ou percebe que o marido está em um movimento em não querer o casamento, mas a pessoa está buscando amor. Todo ser humano nasceu para ser amado. E às vezes você até fala, Catarina, mas eu amo, eu estou fazendo de tudo. Às vezes você está fazendo demais. Às vezes você já está fazendo tanto que virou mãe do marido já. E aí inconscientemente ele não te enxerga como esposa mais. Então tudo isso tem que ser trabalhado. Né? Como que eu sei que eu estou sendo mãe do meu marido, Caterine? Quando você faz demais, você doa demais. Quem doa demais? Os pais, gente. Agora eu tenho um bebezinho, eu faço tudo por ele. Por quê? Porque eu sou mãe dele. Então eu dou incondicionalmente. Esse é o amor de pai e mãe. Então se você doa para o seu marido incondicionalmente, você está no papel de mãe. Você está expulsando ele da relação. E essa dinâmica é muito inconsciente. Eu sei que é difícil, eu falo assim, não, mas eu faço de tudo, era para ele me valorizar. Não vai valorizar. Porque o relacionamento de adulto é um relacionamento de troca. Tem que ter essa troca. Sem troca não tem casamento. Não tem nenhum relacionamento na vida adulta, na verdade. Tá? Nem com amigos, nem com colegas de trabalho. Os pais doam. A gente pega esse amor dos pais, se nutre
cresce diante da vida e troca na relação de adulto. Então, para ser troca, um tem que fazer um pouquinho, o outro tem que fazer um pouquinho, um tem que fazer um pouquinho, o outro tem que fazer um pouquinho. Se você faz demais, você está distanciando o seu marido de você. Se o seu marido faz demais também e você não está conseguindo alcançar, olha como é que vocês estão distantes. Então, você tem que falar, marido, abaixa o nível, a gente ficar lado a lado. Tem que ser assim. Então, por isso que esses cursos aí, essas dicas na internet que fala, faz isso, faz aquilo outro, não funciona, só desgasta a mulher. A mulher tá lá, ó, fazendo tudo para salvar o casamento, não consegue. Por quê? Porque não tem conhecimento na raiz do problema. Você está só se desgastando para nada. Por isso que eu gosto de ir lá na raiz. E a raiz é emocional, gente. A raiz está aqui, ó, nas bagagens. Nas bagagens, na lealdade parental. Está aqui no padrão de comportamento repetitivo, às vezes do pai, da mãe. Às vezes você está repetindo um padrão que veio da sua mãe. Às vezes sua mãe tratava o seu pai de qualquer maneira e você se pega tratando o seu marido de qualquer maneira. Às vezes o seu marido via o pai tratando a mãe de qualquer maneira e ele te trata de qualquer maneira. Então são questões que precisam de ir na raiz. Você precisa observar. Qual é o problema? É lealdade parental? O que é lealdade parental? É você repetir aquele padrão de comportamento que muitas vezes você até criticava. Por isso que eu gosto da frase, quem critica faz igual. Porque é assim, na juventude a gente critica, na fase adulta a gente faz igual inconscientemente. Exemplo, vocês vão me falar se vocês conhecem alguém assim ou não. O marido que falava que não gostava que o pai bebia muito, hoje infelizmente bebe muito. A filha que falava que a mãe não para de gritar com o pai, hoje grita o tempo todo em casa. Percebem? A mãe que não parava de reclamar e que você criticava, nossa, minha mãe não para de reclamar. Hoje é você que não para de reclamar. Isso é lealdade parental. Você não percebe que você está nesse movimento. Então, para você perceber, você tem que tomar consciência. Para você tomar consciência, você precisa de conhecimento. A partir do momento que você tem conhecimento, clareza, consciência, você consegue romper. E aí você consegue seguir a sua vida. Claro que para romper tem todo um processo, tem exercícios terapêuticos, mas é necessário. E aí, a partir do momento que você rompe com um tanto de comportamento ruim, você consegue ajudar o marido a romper também. Porque você já passou por esse processo e você consegue facilmente identificar, olha, ele está tendo esse comportamento aqui, ó, do pai dele. Né? Então eu consigo ajudá-lo, porque eu também passei por esse processo. Agora, se eu não passei, eu estou repetindo os mesmos erros dos meus pais, ele também, não vai dar certo. Então a gente precisa ter essa consciência de que a gente precisa se curar primeiro. Vocês estão entendendo o porquê? A necessidade de cura? Por que eu sempre falo, se cure e cure o seu casamento? Porque é necessário, tá? E hoje eu vou fazer um exercício, e esse exercício ele vai te ajudar a romper com as críticas, com os rótulos, com aquilo que você sente que não está deixando ser você mesma. É um exercício curtinho, não é tão profundo como na terapia, não tem como fazer aqui ao vivo, mas é para você já começar esse movimento de cura. Vamos lá? Respira bem fundo comigo. Solta devagar pela boca. Pensa agora numa luz bem forte, numa luz que vem de Deus, porque Ele é a luz vem dEle, Ele é a luz. E que essa luz venha agora sobre você, da cabeça aos pés. E agora você vai colocar as mãos aqui na área vital, perto do coração, do pulmão. E você vai repetir comigo assim: eu ativo a força da minha supraconsciência. Eu ativo a verdade da minha alma. Eu sincronizo com a força da minha missão.
eu sincronizo com o meu verdadeiro eu e eu sincronizo com a força da vida. E eu deixo ir agora todos os rótulos que eu já recebi. E eu deixo ir agora todos os apelidos que um dia eu já recebi. E eu deixo ir agora todas as críticas que eu já recebi. Eu não sou os rótulos. Eu não sou os julgamentos. Eu não sou as críticas. Eu não sou o que os outros querem que eu seja. Eu sou uma alma livre. E eu permito, neste momento, ser tudo que eu nasci para ser. Eu permito que a vontade de Deus se cumpra em mim. Eu me permito fazer a minha missão e cumprir o meu propósito aqui na Terra. Eu me permito ser luz na minha casa. Eu me permito me curar para ser instrumento de cura no meu casamento, no meu lar. Eu me permito, neste momento, está feito. Gratidão. Gratidão, Deus. Eu sei que vai se cumprir. Isso. Você que fez esse exercício, tenho certeza que neste momento você está se sentindo mais leve. E todos os dias reveja essa parte da live e faça esse exercício. E faça também as suas frases de cura. Se permita se liberar das mágoas, das dores, dos traumas. Escreva quais são as mágoas, os traumas. Escreva no papel o que está te ferindo neste momento. Escreve lá. Escreve. Depois, rasga, queima, joga no vaso de descarga. Tem vários métodos para te ajudar, vários exercícios que podem ser feitos para que a sua cura ela seja mais rápida. Mas o primeiro passo é você se permitir ser curada. E esse é o meu desejo para você. Tá bom, minhas lindas? Que Deus abençoe cada uma de vocês. A live vai ficar salva. Compartilhe com as amigas, tá? Compartilhe com as pessoas que vocês sabem que precisam desse exercício, que precisam dessa mensagem. Porque a vontade de Deus é essa, que vocês também ajudem outras pessoas. Assim como eu disponibilizei o meu tempo para estar aqui, vocês também disponibilizem o que vocês podem fazer para alcançar mais pessoas. Porque essa é a vontade de Deus, tá bom? Beijo, minhas lindas!